Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson dos Anjos Oliveira, né? E essa pesquisa é feita por mim e pelo professor Leonardo Barreto, né? E o tema do nosso artigo é a importância da escolha de repertório no ensino de saxofone. É uma revisão bibliográfica de abordagens voltadas à música popular brasileira. Ou seja, como diz no título, né, nossa pesquisa pretende fazer um levantamento de métodos e metodologias que utilizam, né, a música popular brasileira como cunho didático no instrumento saxofone, na aprendizagem do saxofone, né? Para isso a gente precisa contextualizar um pouco sobre o próprio instrumento. É, Começando com a criação mesmo do saxofone, Adolphe Sax criou o saxofone em meados de 1841. Ele criou o saxofone inspirado, né, na flauta, clarinete, ophicleide, oboé. E pensando nesses instrumentos, né, ele criou o saxofone com maior projeção e o saxofone acabou sendo usado, né, meio que substituindo esses instrumentos ao ar livre por questão da projeção mesmo sonora, né? O saxofone foi patenteado em 1846 e chegou na França em 1847. Já ganhou uma cadeira no Conservatório de Paris, né? O próprio professor, o primeiro professor da cadeira de saxofone no Conservatório de Paris foi Adolphe Sax. E após essa consolidação do saxofone em Paris, o saxofone chegou no Brasil. E ele chegou através da música erudita, né, a música de concerto. Ou seja, o saxofone ele veio para o Brasil transpondo partituras de áreas, partituras de violino transpostas, partituras de flauta transpostas, né? Isso em 1850. Um grande elemento motivador, né, no ensino do saxofone no Brasil, que são as bandas de músicas municipais, pois tem bastante no Brasil e eles são um dos grandes fomentadores, né, a aprendizagem do saxofone. E pensando na aprendizagem do saxofone, a gente pensa numa aprendizagem mais voltada à ludicidade, né? Para isso a gente sentiu necessidade de contextualizar a ludicidade e a gente achou o contexto do Lucchese, né? A gente achou o significado de Lucchese para a ludicidade, que ele fala que vem através do prazer, né? No prazer no ensino, o prazer no que você está fazendo. Então, o que a gente busca com a música popular brasileira, né, fazendo o ensino no ensino do saxofone, é exatamente isso, atrelar o prazer ao ensino do saxofone. Para isso a gente fez alguns levantamentos de métodos, né? Um deles é o que está na capa mesmo, mas existem diversos métodos. Os primeiros métodos existentes para saxofone foram adaptações de flauta, de métodos de flauta, né, métodos de clarinete, oboé, ophicleide, foram todos adaptados para saxofone. Com o tempo, foram desenvolvidas duas escolas, né, principais, a escola francesa e a escola norte-americana de saxofone. O que é as escolas? Sistematizações de ensino, né? E a primeira, né, a escola francesa, ela veio provinda da origem mesmo do saxofone, né? Aquela consolidação que o saxofone teve na França, principalmente no período no Conservatório de Paris, teve toda a influência dos instrumentos que eram ensinados lá, do estilo, né, que era ensinado, estilo de música, fraseado, articulação, que era ensinado lá. Então, a primeira escola trata da música erudita, a música de concerto, a música clássica, que muitos dizem, né? Esses primeiros métodos que foram adaptações, esses primeiros métodos criados, né, para saxofone, foram feitos pelos sucessores de Adolphe Sax mesmo. Os grandes nomes, né, alguns dos grandes nomes deles é Marcel Mule, Guy Lancourt, Londich, são um dos nomes mais famosos, né, dentre outros. Já a escola norte-americana, ela já traz no contexto do blues, do jazz, porque o saxofone, quando ele caiu na mão dos negros, né, norte-americanos, foi desenvolvido, no período, né, do desenvolvimento do blues, e o saxofone foi crescendo junto com esse movimento. Aí foi o blues, o jazz, as ramificações de jazz e o saxofone ficou intrínseco, né, na cultura do saxofone, tudo isso. E essa escola norte-americana, ela tende a priorizar a questão da passagem do aprendizado
bem empírico, né? Questão de sentir mesmo, de estar perto, de pegar, associar, ver, tocar. O maior exemplo disso é as jam sessions, né? Onde o pessoal vai, toca, experimenta, aproveita, toca os temas de jazz, tem inúmeras improvisações e etc. Porém, também tem a questão da sistematização. Ou seja, existem métodos de jazz, né, dessa escola norte-americana. Um deles, né, foi citado no nosso artigo, foi o Jazz Conception. O Jazz Conception ele foi citado no nosso artigo e alguns dos nomes, né, dos grandes também sistematizadores desses métodos são Liebman, Hanscher, Tell, são grandes nomes aí da escola norte-americana, né? Agora, o ensino do saxofone no Brasil, o ensino do saxofone no Brasil, então, ele é provindo de métodos também. Existem métodos brasileiros, né? Só que os métodos brasileiros de saxofone inspirados, né, em métodos franceses. Então, eles trazem exercícios parecidíssimos com os métodos franceses. Um desses exemplos é o método Amadeu Russo, que é um método brasileiro. O criador do método ele é de São Paulo, né? E esse método traz exercícios que são parecidíssimos com os exercícios dos métodos franceses, né? Então se encaixa quase na mesma sistematização de ensino. O ensino no Brasil vem provindo disso, né? Tem uma predominância desses métodos, com esse ensino mais voltado para a música erudita, apesar do saxofone no Brasil ter o conhecimento no popular mesmo. Tem suas exceções. O ensino no Conservatório de Tatuí, ele é um ensino bem diversificado, pois lá eles têm o curso de música popular, né? Desde 1989. Então, desde bastante tempo atrás, eles já vêm trazendo a música popular, né, dentro do curso. As bandas de músicas também são muito influenciadoras nesse sentido, porém, tem a questão do ensino voltado para o coletivo, né, e tem a questão do acúmulo de tarefas dos regentes. Normalmente, o regente de banda, das bandas municipais, né, eles fazem diversas coisas, né, eles têm diversas tarefas. Então, eles focam no ensino mais coletivo mesmo, no ensino de música mais coletivo, acabando deixando alguns aspectos técnicos, né? Acabando priorizando outros aspectos, acabando priorizando os aspectos coletivos, né? Agora, existem diversas instituições, né, que utilizam a música popular, né, dentro do seu ensino mesmo, dentro do seu curso, né? Algumas universidades como a Unicamp, em Campinas, o FRGS, que é no Rio Grande do Sul, Unirio no Rio, o FBA na Bahia, o FRN, Rio Grande do Norte, o FMG em Belo Horizonte, FAMES em Espírito Santo, né? Essas têm o curso de saxofone popular, né, de música popular. Tem outras universidades também que não tem intrínseca no seu curso, mas ele entra com a dualidade mesmo, né, da música popular e erudita, como a UFSJ em São João del Rei, a UFOP, a UFPB e a UEPG também. A proposta do nosso artigo é fazer um levantamento de metodologias e métodos que utilizam a música popular brasileira como ferramenta didática. Por que a música popular brasileira? Porque a gente, pensando que a música popular brasileira está dentro do contexto do aluno, a gente já pensa no aprendizado significativo, né? Citado por Glaser e Fonterrada. O que seria o aprendizado significativo? Atrelar o ensino do saxofone a um significado, né? E a música popular brasileira já está intrínseca dentro do brasileiro. Por isso, facilita essa questão do significado, né? A gente já consegue estar atrelando um significado já ao nosso ensino do saxofone, né? Metodologias. A gente chegou a pesquisar alguns artigos, né? E neles encontramos alguns que citam como é abordada a música brasileira, né? Então, o de Silva, de 2006, na Paraíba,
ele fala que na escola, né, no contexto acadêmico, né, ele faz uma adaptação de conteúdo, né, da música para a música popular brasileira. Já Alves Júnior, em Ponta Grossa, né, ele fez uma pesquisa referente ao curso, né, como o curso aborda a música popular brasileira, né, quantos cursos abordam e como é abordada a música popular brasileira no curso lá de Ponta Grossa, e todos os professores tiveram uma fala em comum, que foi a falta de material didático, né? Eles alegaram ter falta de material didático dentro da música popular brasileira. A Oliveira Silva, em 2020, no Rio Grande do Norte, na Escola de Música, ele já fala que tem o curso popular lá, né? Então ele já abrange toda a variedade rítmica, toda a variedade popular brasileira, que a gente sabe que é enorme. Já a Silva, 2020, em Pernambuco, ela fala sobre o potencial didático dos frevos do maestro Nunes. Tem suas exceções de métodos brasileiros que utilizam a música popular brasileira. E tem esse cunho didático, né? Dois deles encontrados foram os de Barbosa e Gurgel. Os dois métodos trazem a mesma proposta, né? Que são pequenas músicas, pequenas atividades que tenham as células rítmicas, né, dos ritmos típicos brasileiros, né. O trabalho de Gurgel, além de trazer isso escrito na partitura, também traz os playbacks, né, para ficar audíveis, né. Porém, são os encontrados e a gente achou muito escasso, né, a questão do material mesmo. E por isso a gente pensou em fazer algumas, né, trazer como exemplos alguns conteúdos, né, que possam estar voltados para a música popular brasileira. O primeiro deles é o potencial didático, né, da música popular brasileira, em especial da música cheia de manias, um pagode que é bastante conhecido, né, e a gente pensando nisso, já trazendo a questão do ouvido para o aluno, trazendo o ouvido para dentro da sala de aula, né? A gente ensinaria essa música utilizando a oralidade mesmo, passando pela parte empírica mesmo, né? Metade do processo a gente já tem, que é a música dentro da cabeça do aluno. A gente analisando, vendo as síncopes, as acentuações, os esforçatos já presentes na música, questões técnicas abordadas dentro da música, são as partes grifadas, né, de verde e vermelho, que estão na imagem aí. Agora, referente ao trabalho de Silva, né, ela traz como exemplo também no trabalho dela o frevo Curisco, de Lorival, e ela aponta também nesse frevo aspectos técnicos, né, como os esforçatos usados nos frevos, né, as ligaduras. A gente já vê como o grupo, né, como os grupos de... É super interessante esse trabalho, e a gente vê os aspectos técnicos mesmo sendo abordados dentro da música popular brasileira. Aqui é uma sugestão de estudo, né, o estudo de escalas, a gente pode ver no estudo acima, a escala de Dó maior, do método do Londex, né, o estudo de escala de Dó maior ascendente e descendente, algo que na imagem abaixo a gente também tentou, a gente exemplificou, né? Também um estudo já com a célula rítmica brasileira, né? Do choro, do frevo, também trazendo a escala de Dó maior, ascendente e descendente. Como conclusão, a nossa pesquisa não pretende esgotar o assunto, né? Pelo contrário, a gente pretende continuar pesquisando sobre isso, talvez com a produção de material didático mesmo, talvez com a produção mesmo de material didático, né? E até porque uma das coisas que a gente viu na nossa pesquisa foi a falta mesmo de material didático nacional. O nosso Brasil tem inúmeros gêneros musicais que podem ser explorados, que têm potencial didático enorme, trazendo prazer para dentro da aprendizagem, trazendo o ser lúdico para dentro da aprendizagem, né? E trazendo também a aprendizagem significativa. E além disso, trazendo para o aluno uma consciência cultural, né, nacional. Muito obrigado pela atenção, segue as referências do nosso trabalho. Obrigado.